Como andam as delações premiadas de Daniel Vorcaro para a Polícia Federal sob a relatoria do ministro André Mendonça? Sobre isso que nós vamos falar, sobre os bastidores dessas denúncias. Olha eu fazendo merda aqui com o meu fone de ouvido. Vamos lá. Você já tentou imaginar, entendeu, a cena da Polícia Federal, né, do investigador conversando com o Daniel Vorcaro, pegando a caneta lá, me fala uma coisa, me responde isso. E aí você fica tentando imaginar essa cena, né? Porque isso não aparece, isso aí está acontecendo nos bastidores da República. E é um caso explosivo, né? Envolve autoridades da República, coisas que a gente não faz nem ideia do que está acontecendo. Eu vou dar por parâmetro só um fato que pode ser, assim, interessante você fazer uma imaginação, imaginar a coisa acontecendo, porque a gente vai ter que ficar nisso, né? Porque tudo está em sigilo. A sociedade fica naquela expectativa. Eu estava vendo um programa do Metrópole, a âncora perguntando para o rapaz, que é comentarista, inclusive ele era. Tá. Perguntando para ele assim, qual que é o assunto do dia? Ele falou, vamos falar do Daniel Vorcaro, não vou falar de Ratinho Júnior, não vou falar de o Leite lá do Rio Grande do Sul, não vou falar de Caiado, não. O assunto é o Daniel Vorcaro, porque é o que está rolando. Se você quer audiência, vai falar do Daniel Vorcaro. Se você quer atingir o interesse público, vai falar do Daniel Vorcaro. Mas então o pessoal fica falando assim, o que vem por aí? Vamos imaginar a cena. Vamos construir uma inteligência natural, não é artificial não. Uma inteligência natural para você tentar imaginar a cena. É o que nos conforta, é o que sobra para nós brasileiros. Então vamos lá, estamos lá com Daniel Vorcaro, vamos simular uma cena desse tipo, né? Aí chega para o Daniel Vorcaro e fala assim, olha aqui, as mensagens atribuídas ao banqueiro, né, você, Daniel Vorcaro, e ao ministro Alexandre de Moraes, que teriam ocorrido no 17 de novembro de 2025, dia da primeira prisão de Vorcaro no aeroporto de Guarulhos, na sua primeira prisão, tá certo? Vamos lá. As mensagens mostram que você tinha contato frequente com o ministro, utilizando recursos de visualização única, e escrevendo textos previamente em blocos de notas para evitar rastros. No dia da prisão, o conteúdo incluiu. Vamos ver. Mas isso aí, não vou falar sobre isso não. Não, peraí, ué. Você não quer uma delação premiada? Você não quer voltar àquela vida do bem bom? Ou você quer ficar lá naquele cárcere lá, né? Prisão, segurança máxima? Não, vamos conversar. Então tá. Você relatou tentativas de negociar a venda do banco para investidores estrangeiros, citando que estava tentando antecipar os investidores e anunciar o negócio ainda naquele dia. Naquele dia que você ia ser preso. Você conversando com o telefone, supostamente, que a gente entende que é o telefone de Alexandre de Moraes. Você confirma que quem estava no telefone do outro lado era o Alexandre de Moraes? Você leu as mensagens que estavam ali e antes delas desaparecerem, você pode confirmar para a gente a racionalidade dessas mensagens para ver se casa com a resposta que você estava dando nos seus blocos de nota que você deu print? Vai, responde aí. Ele perguntou, você perguntou isso e o que ele respondeu? Não, peraí, você tem que falar. Se o que você não se o que você falar não bater com a realidade, você volta para a segurança máxima. Tem que ter lógica, tem que ter fundamento e tem que ter rastro. A gente tem que achar essas informações. Você vai falar isso? Tá bom, então vamos lá. Outra coisa, você mencionou um vazamento relacionado a um inquérito sigiloso contra você na Justiça Federal de Brasília. Você conversou isso com o Alexandre de Moraes? Foi com ele que você estava falando isso? Não, foi com ele. Não foi com ele, não, foi com alguém. Não, mas você tem que provar com quem. Alguém tem que vir aqui explicar com quem que você conversou. Tá, então foi com o Moraes. Então tá bom. Você comentou com ele que você teve acesso ao inquérito sigiloso contra você na Justiça Federal de Brasília? Comentei. Tá, agora me responde uma coisa. Como que você teve acesso sigiloso? Eu usei um hacker. Por
Porque só com o hacker você consegue ter acesso a esses inquéritos, né? No sistema de justiça lá. Quem é o hacker? Ah, mataram ele. Era o sicário. Ou ele morreu lá. Mas você tem certeza? Estou imaginando, hein, gente? Vamos tentar imaginar a situação. Aí a Polícia Federal aperta para ele assim, fala aqui, me fala uma coisa. Como é que foi essa quebra? Como é que você conseguiu entrar no sistema da justiça? Você conversou isso com o Alexandre de Moraes? Conversei. Era ele mesmo? É. Eu estou imaginando, viu, gente? Porque ele tem que responder se era ou não era, ou se não era, quem que era. Entendeu? Ele quer uma delação. Vai que ele responde que era. Não, era Alexandre de Moraes. E aí você pergunta assim, o Alexandre de Moraes não te reprimiu de você ter invadido o sistema da justiça? Ele é um juiz da alta corte, da Suprema Corte. Isso é crime federal. Você invadiu o sistema da justiça. Ele não te reprimiu, ele não te denunciou sobre isso. Não, a gente estava conversando. Tá? Vamos imaginar a situação. Aí eu tenho uma mensagem assim, ó. Em uma das mensagens, você perguntou supostamente ao ministro, alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O que significa isso? Bloquear o quê? O que você queria que o Moraes bloqueasse? O processo lá na justiça? Que estava correndo em sigilo? O Alexandre de Moraes chegou a tomar a iniciativa de te dar uma esperança de fazer alguma coisa para interferir nisso? E não te denunciou? Não. Supondo que é o ministro Alexandre de Moraes que está do outro lado do telefone, né? Essas trocas de mensagens começaram às 7h19 e se estenderam até às 20h48 do dia da prisão. Agora me fala uma coisa. Essas mensagens, o Alexandre de Moraes negou que as mensagens tenham sido trocadas com ele. Né? Em nota ele afirmou isso. Não foi comigo. Os dados de contato nos prints não correspondem ao número de telefone do ministro. A perícia da Polícia Federal nos dados telemáticos do banqueiro não identificou mensagens enviadas diretamente ao magistrado. O ministro André Mendonça determinou a abertura de um inquérito para investigar o vazamento desses dados. Tá, agora nós vamos. Porque isso é muito sério. Invadir os dados da justiça. E se o Alexandre de Moraes era o homem que estava no telefone e sabia disso, e o Vorcaro tem que provar que foi ele mesmo, que ele estava conversando com o ministro, que, aliás, tem um contrato com a esposa de 129 milhões de reais. Quer dizer, que ele tem 129 milhões de motivo para estar tentando ajudar o banqueiro, né, a se livrar da prisão, ou do inquérito, ou do que estava sendo investigado dentro do sistema. Lembrando que o Alexandre de Moraes é relator de um caso que envolve a deputada Carla Zambelli, que possui 2 condenações principais no Supremo Tribunal Federal com trânsito em julgado, sem possibilidade de recurso, que resultaram na perda de seu mandato parlamentar e em penas de prisão. Sabe por quê? Invasão de sistema do judiciário, caso hacker. Em maio de 2025, a primeira turma do STF condenou Zambelli por unanimidade a 10 anos de prisão em regime fechado. Crime: invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Ela foi acusada de contratar o hacker Walter Delgatti para invadir sistema do Conselho Nacional de Justiça. Diz que o objetivo era inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão fictício contra o ministro Alexandre de Moraes para desmoralizar o judiciário.
Por que que a Carla Zambelli, em sã consciência, faria isso? Pedir para invadir o sistema de hacker, quer dizer, pegar um hacker, invadir o sistema da justiça e plantar lá um pedido de prisão, seria um documento falso, um mandado de prisão fictício contra o ministro Alexandre de Moraes. Uma mulher que chegou a ser deputada mais votada. Ninguém acha que uma mulher dessa teria uma mente tão perturbada nesse sentido para fazer isso, mas é o que foi. Ela foi condenada por isso. Ela foi acusada de contratar o hacker Walter Delgatti. Além da prisão, foi determinada uma indenização de 2 milhões e a perda imediata do mandato parlamentar, confirmada pelo STF em dezembro de 2025. Agora você vai nessa questão desse cara, desse hacker, que fez uma invasão no sistema da justiça, igual o sicário, igual o Daniel Vorcaro está dizendo que fez para orientar o Alexandre de Moraes num suposto bloqueio da investigação. Esse hacker, Daniel Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker de Araraquara, possui um histórico marcado por invasões cibernéticas de alto perfil que impactaram os dois polos da política brasileira em momentos distintos. Olha bem, vai vendo, política não é para amador, gente. Você está num ninho de covas, num covil de cobras. Delgatti ganhou notoriedade nacional em 2019. Esse hacker, que supostamente a Zambelli contratou para fazer uma brincadeira de mau gosto, invadindo o sistema para acusar, entendeu? Mandar de prisão do Alexandre de Moraes. Esse hacker ganhou notoriedade nacional em 2019, durante a Operação Sputfin, ao confessar a invasão de contas do Telegram de autoridades ligadas à Operação Lava Jato, incluindo o ex-ministro Sérgio Moro e o ex-procurador-geral e o ex-procurador Deltan Dallagnol. Aí nasceu a Vaza Jato. Olha só, esse hacker que fez um esquema para julgar a Zambelli no fogo, ele entregou o conteúdo das informações da Vaza Jato ao portal Intercept Brasil, que é um portal de esquerda. As mensagens revelaram diálogos comprometedores sobre a condução dos processos da Lava Jato, o que contribuiu decisivamente para a anulação das condenações do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo STF. Então, esse hacker que ferrou com a Carla Zambelli, que era uma deputada da direita, que era oposição ferrenha a esse sistema, esse hacker conseguiu jogar essa mulher no fogo e tirar ela de cena. Esse hacker tem antecedentes. Antes de sua fama política, Delgatti já acumulava passagens pela polícia por crimes de estelionato, falsificação de documentos e furto qualificado. Então já era um cara assim, entendeu? Que a turma gosta. Ah, pega esse aí, que esse aí já está, né? Vamos colocar. Ele é inteligente, ele tem uma expertise aí na área de informática, né? Como se diz, né? Esses estudantes que são focados muito isso aí, né? Se aprofundam nisso. Então, esse Delgatti, que afirma ter agido de forma espontânea ao expor a Lava Jato, por considerar as ações de Moro criminosas, seu contato com figuras de esquerda foi o ponto de partida para a divulgação do material. Então, o hacker que invadiu o sistema da justiça, que criou uma brincadeira de mau gosto para condenar uma candidata, uma deputada guerreira, ativista da direita, tinha ligações com elementos da esquerda, tipo Manuela Dávila.
Delgatti invadiu o celular da Manuela Dávila, PCdoB, ex-candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad em 2018. Ao perceber que ela era, ele enviou amostras de mensagens de Moro para provar sua identidade. Aqui diz que ele invadiu o celular dela para mandar essas mensagens. Invadiu? Como é que chama? Invadiu o celular da Manuela Dávila para mandar essas mensagens. Precisa invadir para mandar uma mensagem dessa? Não, é só você mandar uma mensagem. Era preciso tirar o Lula da cadeia, desmoralizar a Lava Jato. Quem estava fazendo isso? O hacker, que invadiu o sistema da justiça. Fez uma brincadeira de mau gosto para incriminar a deputada aguerrida da direita. Outra conexão do hacker com Glenn Wingrams. Manuela confirmou ter intermediado o contato entre o hacker e o jornalista Glenn Greenwald. Esse nome eu não consigo falar direito. Do Intercept. Após Delgatti insistir que possuía provas de irregularidades cometidas por autoridades brasileiras. Não. Ele insistiu para falar com o Intercept. Cobrou da Manuela Dávila. Não, eu quero vazar essa informação para criar um fato e isso virar um caso político e descondenar o presidente que está preso. Esse hacker tem um papel importante dentro desse processo. Na época, setores da esquerda o trataram como um herói ou um denunciante de interesse público, embora o PT e seus aliados sempre tenham negado qualquer financiamento ou comando sobre suas ações iniciais. Hein? Por isso que ontem eu estava dando uma notícia, esse último vídeo meu, que o rapazinho vai lá e engravida a sogra e chega para a namorada e fala: não, eu errei o quarto de noite, estava lá passando, lá achei que era o seu quarto, entrei, deitei na cama, achei que era você. Entendeu? E quer que a gente acredita nessas coisas. Entendeu? E quer que a gente acredita nessas coisas. Então, a política é isso. E aí vocês têm que ficar atentos para isso. Tudo isso é para mostrar o que está na mão do André Mendonça, né? Os bastidores que podem estar acontecendo dentro do processo envolvendo Daniel Vorcaro, que quer delatar, que quer sair dessa, né? Quer ter recuperar o seu status quo, pelo menos, né? Recuperar aquele bom vivant que ele era. E aí, meu amigo, essa é a dura realidade que a gente está enfrentando, tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia nosso presidente conterrâneo aqui de São João del Rei. Bem, esse é o vídeo 923 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Tá? Então eu conto com vocês para comentar isso aí. Isso aqui é uma resenha política, uma análise que nós estamos fazendo, né? Nós estamos simulando uma situação, a gente está pensando como é que seria isso, imaginando a cena, né? Penso, logo existo, então nada mais do que manifestar o meu pensamento, a minha imaginação sobre o cenário, né? E trocar essas ideias com vocês, membros da CCI, membros valorosos dessa comissão, que entende a importância desse ato cidadão, desse velho camelô que está aqui aos seus 65 anos, né? Plantado na frente dessa webcam Logitech. É uma webcam simplesinha, viu, gente? Aqui a gente não tem recurso, não. Aqui a gente escreve com caneta Bic. Aqui tem, né, essa gavetinha aqui que foi tirada da cabeceira da cama, né, para dar um cenáriozinho. Ali é um quadro pintado com giz. Aqui está nosso quadro para honrar São João del Rei, nossa cidade, capital brasileira da liberdade.
Ali tem um troféu que eu ganhei na época que eu era jornalista, que eu comecei a fazer jornalismo, né? Melhor veículo de imprensa da cidade. Ali tem um troféuzinho de campeão, né, da peteca, campeão de peteca, né? E ali tem um anjo da guarda, e ali tem uma câmera fotográfica que foi do meu saudoso pai. E ali está a bandeira de Minas, a bandeira do Brasil. Essa esperança nossa de poder resolver isso, né? De pacificar a nação brasileira. E aí do outro lado está você, que está aí acompanhando a gente aí, né? Muitos, há mais de 923 vídeos, sentado aí, acompanhando, dando força. Vai, João! Segue em frente, estamos com você. E aí manda um pixinho generoso. E aí eu pago as minhas contas, pago a farmácia, pago o supermercado, né? E vamos ver se a gente consegue contribuir, né, para futuras gerações com essas reflexões generosas que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.